Olá, meu amigo concursando, mais uma vez aqui, professor César Bodão, para trabalhar hoje com um assunto da nosso período composto por subordinação. Já falamos das orações subordinadas adjetivas, já falamos das orações subordinadas substantivas e hoje vamos tratar das orações subordinadas adverbiais, ok? As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem função de adjunto adverbial com o verbo dentro, na forma de oração, ok? Então vamos lá. Primeira oração subordinada substantiva adverbial. Então aqui nós vamos... substantiva não, subordinada adverbial. É da substantiva. Período composto por subordinação. Então, só para lembrar, o período composto por subordinação é aquele em que nós temos uma oração, aliás, duas orações, em que uma é principal e a outra oração subordinada à principal, ou seja, dependente da principal, exercendo uma função sintática em relação à principal. Quando as orações têm valor de adjetivo, então essa oração que foi transformada também tem valor de adjetivo, então eu vou ter uma oração adjetiva. Quando o termo que foi transformado em oração subordinada tem valor de substantivo, ou seja, tem como núcleo um substantivo, sujeito, objeto indireto, complemento nominal, aposto predicativo, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva. E quando o termo exerce uma função de adjunto adverbial, tá? Que são os 9 que nós vamos ver aqui, também tranquilos, só estudar, a gente consegue chegar lá. Tá? Essas orações serão subordinadas adverbiais. Então aqui, oração subordinada adverbial. Antes de nós começarmos, a gente sempre faz isso aqui, ó. Aquele exercício. Primeiro, vai ser oração porque tem o quê? Verbo. Vai ser subordinada por quê? Porque depende da outra. Toda oração subordinada é subordinada porque depende da outra oração. Ela exerce uma função sintática em relação a outra oração. E vai ser adverbial por quê? Porque eu vou pegar um desses termos adverbiais aqui e vou transformar em oração. Então presta bem atenção. Desse lado do esquerdo aqui, sempre do lado esquerdo, a coluna da esquerda, não é oração. É somente o termo adverbial que está sem verbo. O que acontece na coluna da direita? Esse mesmo termo adverbial aqui vai vir com verbo, ou seja, ele vai ser transformado em oração. É só lembrar que falou em oração, falou em verbo, falou em verbo, falou em oração. Então, qualquer termo que eu inclua um verbo nele, eu transformo esse termo em oração, ok? Então, aqui, ó. O adjunto adverbial de causa, quando eu coloco um verbo dentro dele, ele vira uma oração subordinada adverbial causal. O adjunto adverbial de consequência vira uma oração consecutiva. O adjunto adverbial de concessão vira uma oração concessiva. Condição, condicional. Conformidade, conformativa. Comparação, comparativa. Proporção, proporcional. Finalidade, final. E adjunto adverbial de tempo, se transformado em oração, vira uma oração temporal, ok? Então, olha só. Nós vamos ter 9 orações subordinadas adverbiais. 6 delas, vocês podem ver, começam com a letra C. Causal, consecutiva, concessiva, condicional, comparativa e conformativa. Tá? Então, causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, comparativa. 6 com a letra C. E 3 que não são com a letra C. São 9, 6 mais 3, 9, né? Proporcional, final, temporal. Então, é a partir daí que nós vamos ver. Olha, apesar de ter um número maior de orações, essas orações são mais fáceis de identificar do que as orações subordinadas substantivas. Se você lembra bem, se você está estudando aí as orações subordinadas substantivas, você vai verificar que a substantiva tem toda uma engenharia ali, diferente da oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial você percebe pelo contexto. Então você precisa saber quais são e depois, pelo contexto, você precisa identificá-las, ok? Então vamos lá. Olha só. Primeira, oração subordinada adverbial. Então está aqui as 9 orações. Ó. Causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, comparativa. 6 com a letra C. Proporcional, final, temporal, mais 3 que não são com a letra C. Então a primeira delas... gente, antes, lembra do conectivo? Que na oração subordinada substantiva é a conjunção integrante, que é aquela que a gente pode trocar por isso. Lembra? O conectivo já da oração subordinada adjetiva... é o pronome relativo, aquele que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. É importante isso para saber. Aqui,
As conjunções que vão ser usadas como conectivos nas orações subordinadas adverbiais levam o mesmo nome da oração. Então, a oração causal tem uma conjunção causal também. A oração consecutiva também tem uma conjunção consecutiva e por aí vai. Tá? É nessa perspectiva. Então, aqui, ó, as conjunções, a conjunção tem o mesmo nome da oração. Tá? Então, se for uma oração causal, conjunção causal. Se for uma oração final, a conjunção é final. Tá? Então, o conectivo aqui é aquele que vai exercer. E aqui, gente, olha, como é mais fácil, você precisa saber pelo contexto. Vamos dar aqui, vamos começar pela causa. O que é uma causa? É o motivo pelo qual alguma coisa acontece, não é isso? Então, por exemplo, olha, se eu digo assim, ó, as ruas estão alagadas porque choveu. Aliás, lá no final tem esse mesmo exemplo aqui, né? Mas beleza. Ó, causal. Porque e como são as principais conjunções. Pode ter outra, professor? Pode. Aqui é o sentido que vai determinar. É o sentido que vai determinar. Eu falo assim, ó, devido aos estragos causados pela chuva, não haverá aula hoje. Não haverá aula por quê? Devido aos estragos causados pela chuva. Isso aí tem verbo aí dentro, é uma oração. E é uma oração que indica a causa. Não vai ter aula porque choveu muito e estragou tudo. Tá? Então, às vezes, não tem oração, às vezes é só... você só tem o termo, o advérbio. Mas, normalmente, quando tem o porquê, tem o como, tem a oração, tá? Então, olha aqui, causal, o porquê e o como vai indicar a causa. Presta atenção, ó. Aqui, você deve observar o seguinte, o segredo do sucesso nas orações subordinadas adverbiais é você encontrar a oração principal. Então, notem que normalmente, eu estou dizendo normalmente, não é sempre, mas normalmente acontece o seguinte, como o adjunto adverbial que vai virar oração subordinada adverbial é um termo que é dependente da oração principal, a oração principal normalmente não é dependente dele. Ou seja, para eu achar a oração principal aqui, normalmente eu devo fazer o seguinte, achar uma oração que não precisa de complemento. Então, olha esse caso aqui, ó. As ruas estão alagadas porque choveu. Qual das duas orações não precisa de complemento? Vamos pegar o porquê choveu. Eu chego aqui do nada, entro e falo, gente, por que choveu? Tem sentido? Claro que não. O porquê choveu é a causa da oração principal. Então, ela está subordinada à oração principal. Agora, olha a oração principal. Ó, as ruas estão alagadas. Ponto. Poderia colocar um ponto ali e ter sentido sem precisar da oração subordinada? Nesse caso, poderia. Então, a oração principal aqui é essa que não precisa de complemento. Tá? Por quê? Nós temos que lembrar que a oração subordinada exerce função de adjunto adverbial. E lá atrás, nos adjuntos adverbiais, nós vimos que eles são termos acessórios da oração. Então, os termos acessórios da oração são termos que se ligam à oração principal. Eles são acessórios, podem ser retirados. A oração principal, não. Tá? Então, nesse caso aqui, a oração principal é essa que está em preto. Por quê? Não necessita de complemento. Então, olha só. As ruas estão alagadas. Qual o motivo? Qual a causa? Porque choveu. Então, porque choveu é uma oração subordinada adverbial causal. O como pode ser usado também como conectivo, como oração subordinada, conectivo da oração subordinada adverbial causal? Pode. Só que você tem que lembrar o seguinte, o como aparece em 3 momentos. Ele aparece nas orações subordinadas adverbiais causal, causais, ele aparece nas conformativas e aparece nas comparativas. Então, como é que eu sei que a oração é subordinada adverbial causal com o conectivo como? Com o como sendo conjunção. Como é? Ó, desde que eu consiga trocar o como pelo porquê. Ó, como estava doente, Carlos não foi à aula. Tá? Como estava doente, Carlos não foi à aula. Então vejam bem, dá para eu falar assim, ó, Carlos não foi à aula porque estava doente? Ou porque estava doente, Carlos não foi à aula? Dá. Então se dá para eu trocar o como pelo porquê, então pronto. A oração é subordinada adverbial causal e o como é conjunção causal também. Só lembrar que a conjunção leva o mesmo nome da oração. Tá? Então aqui, ó, 2 conectivos, o porquê e o como.
O porquê é o normal, aquele que é usado normalmente, e o como é aquele que pode ser substituído pelo porquê quando ele é conjunção causal. Nesses dois casos que está em vermelho aqui, são orações subordinadas adverbiais causais. E notem o seguinte, é fácil de identificar. Você pega a oração principal, que é aquela que não precisa de complemento. Carlos não foi à aula, ponto. Posso colocar um ponto aqui? Posso colocar um ponto ali. Beleza, não precisa de complemento. Agora, como estava doente, eu chego aqui do nada e falo como estava doente, não tem sentido, certo? Então essa oração subordina a principal com o sentido de indicar o que aconteceu, por que aconteceu, a causa do que aconteceu. Tudo bem? Beleza? Então oração subordinada adverbial causal é a primeira. Consecutiva é a consequência. A consequência você vai usar o quê? Normalmente. Tá? Normalmente é o quê? Lembrando que quando eu falo normalmente, porque vai que tem uma oração que não tem o quê, mas o sentido que ela tenha é também de uma oração subordinada adverbial consecutiva. É consequência. E aqui é fácil de identificar a consequência. Ó, Carlão era tão alto, presta atenção numa coisa, ó. Vai acontecer normalmente isso aqui, ó. Vai acontecer de ter um adjunto adverbial de intensidade. Tão, tanto. Tá? E depois é que vai vir a consequência. Tá? Então, ó, Carlão era tão alto, qual a consequência dele ser tão alto? Que não passava pela porta. Tá? A menina era tão bonita, mas tão bonita, que todos os homens a admiravam. Qual a consequência dela ser tão bonita? Olha, aquela menina falava tanto, mas falava tanto, que virou jornalista. Qual a consequência dela falar tanto? Virar jornalista. Então, aqui, ó. Essa é a oração principal e esta aqui, a oração subordinada adverbial consecutiva. Indica a consequência de alguma coisa. Beleza? Vamos para outra. Concessiva. A primeira coisa que nós temos que olhar na concessiva é o que significa concessiva, o que significa concessão. Muita gente não sabe. O cara faz até o exercício, mas ele não sabe por que é concessão. Então, vamos voltar um pouquinho nas orações coordenadas adversativas. Lembra as adversativas? São orações coordenadas que têm sentido oposto. A mesma coisa vai acontecer aqui. Fala, professor, como é que a gente pode identificar? Nós identificamos primeiro pelo conectivo. O conectivo das adversativas é mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante. Certo? Aqui é o embora e o mesmo, ou embora, mesmo que. E às vezes até o que só. Tudo bem? Então, o importante é você saber que existe uma oposição e que as orações são subordinadas. Lá nas orações coordenadas adversativas, que têm o mesmo sentido, mas são diferentes, porque lá é coordenada, lá as orações não são dependentes, e aqui as orações são dependentes. Então aqui você observa primeiro o embora, o mesmo que, ó, embora fosse muito magro, Paulo fazia exercícios físicos diariamente. Notem outra coisa que acontece aqui. Ó, vamos voltar aqui só para a gente verificar uma coisa. Tá aqui, ó. Lembra da causal? Começamos com a causal, certo? Aqui, ó. Aqui eu comecei com a oração principal. A oração principal sempre está em preto aqui, né? Então eu comecei com a oração principal, normal veio o adjunto adverbial de causa, a oração subordinada adverbial causal, depois, normal. Já aqui, o que aconteceu? Eu iniciei a oração, o período, né, com a oração subordinada. Quando eu inicio o período com a oração subordinada, o que eu tenho? Eu tenho uma inversão na ordem da colocação do termo. O termo adjunto adverbial ou oração subordinada adverbial, que é a mesma coisa, vem aqui no final, na ordem normal. Então, eu não preciso colocar vírgula. Mas, se eu desloco essa oração para o início do texto, para o início do período, o que tem que haver obrigatoriamente? A vírgula. Tá? A vírgula deve existir obrigatoriamente quando você inicia o período com a oração subordinada adverbial. Então, olha, notem, aqui, ó, não tem vírgula. Por quê? Porque a oração subordinada veio depois da oração principal. Tá? Já aqui, ó, na concessiva, veja,
embora fosse muito magro, vírgula. Por que eu coloquei vírgula? Porque eu iniciei com a oração subordinada adverbial concessiva, que é aquela que tem sentido oposto. Paulo fazia exercícios físicos diariamente. Ora, o normal, se o cara é magro, não fazia exercício diariamente, não é? Mas se ele era muito magro, existe uma oposição. Essa oposição vai ser indicada por esse embora aqui, tá? Senão não tem sentido. Mesmo sendo inteligente, o aluno só tirava notas ruins. Ora, se o cara é inteligente, qual que é o normal? Não é ele tirar notas boas? Então, você tem aí uma oposição. E notem que nos dois casos eu iniciei o período com a oração subordinada adverbial concessiva. E aí o que aconteceu? A vírgula é obrigatória. Então, se você vai fazer algum concurso que tenha redação, observe bem isso. Se você coloca o adjunto adverbial no início do texto, para depois colocar a oração principal, esse adjunto adverbial deve vir separado com vírgula, mesmo que ele não seja oração. Você fala, na semana passada o governador esteve na cidade. Na semana passada, vírgula, o governador esteve na cidade. Por quê? Porque eu iniciei o termo com o adjunto adverbial, tá? Então, prestem atenção. Se eu iniciei o período com a oração subordinada adverbial, eu devo colocar a vírgula depois. Eu estou falando da oração subordinada adverbial, adjunto adverbial. Gente, a oração subordinada adverbial é uma adjunto adverbial, só que com verbo dentro. É isso que é a oração subordinada adverbial. É uma adjunto adverbial na forma de oração, tá? Numa dessas 9 orações, 9 circunstâncias que nós colocamos aqui, tá? Colocamos aqui, ok? Bom, condicional. Como o próprio nome está dizendo, condicional vai indicar uma condição para que alguma coisa aconteça. Só vou à sua casa se você me convidar. Qual a condição para que eu vá à sua casa? Você me convidar. Caso o Vasco ganhe todas as partidas, mesmo assim será rebaixado. É condicional? Não. Não, aí é concessiva. Lembra da concessão? Se ele ganhar todas as partidas, o normal é não ser rebaixado, certo? Agora, caso o Vasco seja rebaixado, jogará com o Luverdense na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Luverdense, para quem não sabe, é um time do interior do Mato Grosso, da cidade de Lucas do Rio Verde. Então, um abraço para o pessoal de Lucas do Rio Verde, ok? Então, esse sim, caso o Vasco seja rebaixado, jogará com o time de Lucas do Rio Verde, com o Luverdense. Isso qual a condição do Vasco jogar com o Luverdense? Ele ser rebaixado. Ok? Certo? Então, a condicional eu tenho duas conjunções. O se e o caso. Tá? O se é o mais utilizado, mas eu posso também usar o caso. Agora, todos eles, como é que eu sei que o caso tem valor de condição? É só trocar pelo se, tá? Então, caso chova, não irei à aula. Não irei à aula se chover. Qual a condição para não ir à aula? Chover, tá? Então, notem de novo que nesse caso eu iniciei a oração com a oração subordinada. Então, eu iniciei o período, com a oração subordinada. Se eu iniciei o período com a oração subordinada, a vírgula é obrigatória. Só faremos a prova se soubermos o conteúdo. Qual a condição para nós fazermos a prova? Nós sabermos o conteúdo. Se nós soubermos o conteúdo, faremos a prova. Então, olha aqui. A oração não veio depois? A vírgula não é necessária, tá? A vírgula aí, nesse caso, é facultativa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok, então vamos para outra oração agora, também com a letra C. Conformativa. Na oração subordinada adverbial conformativa, o que eu digo na oração principal tem que estar em conformidade, de acordo com o conteúdo da oração subordinada, tá? Então, as principais orações é o conforme e o como. Olha aqui, ó. Como havíamos combinado, sairemos pela manhã. Como é que eu sei que o como aqui tem valor de conjunção conformativa, já que lá atrás, na oração causal, nós também usamos o como. Lembra da causal? Lá na causal eu falei assim para vocês, você sabe que a oração tem valor, ou
O como tem valor de conjunção causal quando eu posso trocá-lo pelo porquê, que é a oração, que é a conjunção mais utilizada, a principal. Certo? Aqui é a mesma coisa. O como vai ser conjunção conformativa quando eu puder trocá-lo pelo conforme, tá? Então, ó, dá para eu falar aqui, ó, como havíamos combinado, conforme havíamos combinado. Dá para trocar o como pelo conforme? Dá. Então, aqui eu tenho certeza que essa primeira oração aqui é uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá? E notem mais uma vez, eu não me canso de dizer isso. Comecei com a oração subordinada, o que é que vem depois? A vírgula. E olha, como é que eu sei que a de baixo é a oração principal? Lembra? A oração principal é aquela que você normalmente não precisa de complemento. Ó, sairemos pela manhã, ponto. Essa oração não precisa de complemento. Agora, eu chego aqui do nada e falo, gente, como havíamos combinado. Tem sentido? É claro que não. Essa oração só vai ter sentido ligada à oração principal. Ela só vai ter sentido no contexto em que a oração principal existir. Senão, não tem sentido. Tá? Por isso que ela é oração subordinada. Tudo bem? Faremos a casa conforme rege o projeto original. Ó, só faremos a casa conforme o projeto, de acordo com o projeto. Tá? Então aqui você pode ver que a oração subordinada apareceu depois da oração principal, então não há necessidade de colocar a vírgula. Tá? Nos dois casos, a oração é subordinada, tanto quando ela inicia o período, quanto quando ela está depois da oração principal. A diferença aqui, se ela iniciar o período, a vírgula é obrigatória. Tá ok, moçada? Vamos lá, na outra. E agora a mais fácil de todos, gente. Comparativa vai sempre comparar. E eu vou usar o como aqui também, tá vendo? O como, eu vou usar o como. Só que esse como aqui é conjunção original. E é fácil, não dá nem para trocar pelo porquê, porque se você trocar o como pelo porquê, a conjunção é causal, então a oração vai ser causal. E não dá para trocar pelo conforme, como a gente viu agorinha, ó. Se eu trocar o como pelo conforme, a conjunção é conformativa. Então aqui ela vai indicar uma comparação, é mais fácil de todas. Jorge corre como uma gazela, tá? Aí a pergunta que é recorrente em vários concursos, principalmente nos concursos da VUNESP, é você perguntar o seguinte: quantas orações há aqui? Para eu saber o número de orações, eu acho o número de verbos. Quantos verbos eu tenho aqui? Aqui, ó. Jorge corre. Só tem um verbo? Pensa aí, só tem um verbo? Não, não tem só um verbo. Não há só um verbo. Apesar de estar escrito só um verbo, aqui ocorre uma figura de linguagem chamada de zeugma. Zeugma. Você sabe o que é o zeugma? Zeugma é quando você oculta um termo para não repetir. Vejam bem, aqui há dois verbos. É que, como o verbo da segunda oração é o mesmo da primeira, então não há necessidade de escrevê-lo. Não há necessidade de grafá-lo, correto? Então eu faço o zeugma, eu uso o zeugma, eu oculto esse termo. Então a oração seria, Jorge corre como uma gazela, corre. Então o corre existe ali na oração, na segunda oração. Eu só ocultei para não repetir, porque senão não teria sentido isso aqui ser um período composto com oração subordinada e oração principal. Tá? Só tem oração subordinada porque existem dois verbos. Um verbo na oração principal e um verbo na oração subordinada. Tá? Então, normalmente, quando a oração é comparativa, há o zeugma, né? Quando você oculta um termo para não repetir o verbo. Beleza? Então, aqui, ó, Jorge corre como uma gazela corre. Tá? Estou comparando a corrida do Jorge com a corrida da gazela. Beleza? Gazela, aquele animal, né? Bom, então vamos lá. Foram 6, começando com a letra C. Ó, causal, aquela que indica causa, principais conjunções, porquê e o como sendo utilizado no sentido de causal, quando você pode substituir pelo porquê. Consecutiva, aquela que indica consequência, que é normalmente o quê? Pode aparecer outra, você tem que ver o sentido, você tem que observar o sentido, tudo bem? Uma outra, a
concessiva, que indica concessão, que indica oposição. Principais conjunções, o embora e o mesmo, ou mesmo que. Ok? Depois a condicional, aquela em que a oração subordinada é uma condição para que a oração principal aconteça, ou para que alguma coisa da oração principal aconteça. Tá? Depois a conformativa, principais conjunções, conforme, como de novo, o como vai ser uma conjunção conformativa, quando eu puder trocá-lo pelo conforme. É quando acontece na oração principal, tudo que acontece na oração principal deve acontecer de acordo com o que acontece na oração subordinada e vice-versa. Tá? E depois a comparativa. Tá? Ainda tem a conformativa. Né? Conformativa, tudo que acontece na oração principal acontece de acordo com, na mesma proporção da oração subordinada adverbial. Tá? Na oração subordinada principal. Tá aqui, tá aqui. Ah, não, aqui é proporcional. Tá? Tá aqui, conformativa, comparativa, proporcional. Tá aqui. Bom, olha só a proporcional. Essa é a primeira das três que não começam com a letra C, que nem nós vimos agora. Lembra? Causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, comparativa. Né? Dessas 6 que começam com a letra C, essa é a primeira que não é. São 9. Primeira que não é a proporcional. Proporcional significa que tudo que acontecer na oração principal vai acontecer na mesma razão, na mesma proporção da oração subordinada adverbial. Tá? Então, olha só. Principal conjunção é a medida que. Então, é aqui, ó. Vejam se não tem o mesmo sentido. Por isso que eu digo, quando eu digo principal conjunção, não significa que tem que aparecer sempre essa conjunção. Ó, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Olha, na mesma proporção da minha reza, quanto mais eu rezo, na mesma proporção, na mesma medida da minha reza, na mesma razão, na mesma quantidade de reza, aparece assombração. É só eu rezar, aparece assombração. Rezei mais, aparece mais assombração. Tá? Na mesma proporção. Por isso que ela chama oração proporcional. Tudo que acontece na oração principal, acontece na mesma proporção na oração subordinada e vice-versa. Notem aqui, ó. Então, ó, quanto mais eu rezo, na mesma proporção da minha reza, mais assombração aparece. À medida que corria, sua perna doía. Ou seja, quanto mais corresse, mais dor na perna teria. Tá? Notem que nos dois casos, eu iniciei o período com a oração subordinada. Eu iniciei o período com a oração subordinada. Nesse caso, a oração subordinada está aqui, quanto mais eu rezo, e aqui a medida que corria. Tá? Ó, vejam que a oração principal, ela pode ser escrita sem a oração subordinada, mas a assombração aparece. Ponto. Aparece mais assombração. Ponto. Sua perna doía, ponto. Não preciso de complemento nessas orações. Agora, a oração subordinada, sim. Para existir, depende da oração principal. Tudo bem? Final. Final vai indicar o quê? Finalidade. É o para quê. Sempre o para quê. Para que começar? Para que começar se não vai terminar? Então, o para quê? Se não vai terminar, para que começar? Aliás, essa oração não é final, tá? Para que começar? Se não vai terminar, seria uma condicional. Vamos lá, não. Fazemos assim, ó. O piloto corre para ganhar o campeonato. Por quê? Para que o piloto corre? Não por quê. Para que o piloto corre? Qual a finalidade? Para ganhar o campeonato. E aí, ó, o para que sempre pode ser trocado por a fim de que. Notem que pode aparecer só o para. E sempre você tem que colocar ou o para quê ou a fim de quê. Ó, estudamos no LAC. Para quê? Para que possamos passar nos melhores concursos. Ok? Para que nós estudamos no LAC? Para que possamos passar nos melhores concursos. A fim de que possamos passar nos melhores concursos. Ou poderia aparecer só para passarmos nos melhores concursos. Tá? Então, essa é a finalidade. Deu para colocar isso? A oração é final. Ok? Notem, existe o afim junto também. O afim junto, a diferença é essa, ele não vai indicar a finalidade, ele vai indicar a afinidade. Matemática, química e física são disciplinas afins. Afim, tudo junto.
Tá? Agora, se indicar finalidade, aí é o afim separado. Tá? O afim de quê? Por último, temporal. Uma das mais fáceis também, que é toda vez que eu coloco o quando. E aí, gente, pra vocês não falarem que eu não gosto de música sertaneja, coloquei uma música sertaneja aqui do Alan e Aladim. Vocês conhecem o Alan e Aladim? Não conhece Alan e Aladim? A turma que toda conhece Alan e Aladim. Né? O Alan e Aladim fez essa música aqui, ó. No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim. Qual é a oração principal? Toda tristeza chega ao fim. Por isso que eu coloquei a vírgula aqui, ó, tá? Como é que eu sei que essa oração é temporal? Primeiro que é no instante. Depois, no instante em que, dá para eu trocar pelo quando. Quando você me beija, toda tristeza chega ao fim. Beleza? Tranquilo? Então, este quando aqui, ele vai exatamente substituir qualquer conjunção que indique tempo. No instante em que, no momento em que, tá? Tudo isso aí vai indicar, eu posso trocar pelo quando. Beleza? Então essa é uma das mais tranquilas e é por isso que agora nós vamos fazer alguns exercícios, inclusive alguns que nós já fizemos aqui, nós vamos retornar para a gente poder analisar item por item do nosso, da nossa oração, tá? Bom, aqui, algumas orações subordinadas adverbiais, tá aqui. Ó, fazia tanto frio que ninguém saía de casa. Qual que é a oração subordinada principal? Aliás, a oração principal, não a oração subordinada. Primeiro, qual que é a oração principal? Aqui, ó. Oração fazia tanto frio, tá? Eu sei porque, aqui, ó, comecei com a conjunção. Então, fazia tanto frio, ninguém saía de casa é o quê? Não é a consequência de fazer tanto frio? Então, isso aqui eu tenho uma oração consecutiva. É a consequência de fazer tanto frio. Bom, como tirou uma boa nota, o aluno estava tranquilo. Notem a primeira coisa. A vírgula aqui. Se a vírgula está aqui, é porque eu iniciei com uma oração subordinada. Tá? Então, a oração principal é essa aqui, depois da vírgula. Ó. O aluno estava tranquilo. O aluno estava tranquilo? Dá para trocar esse como aqui pelo porquê? Só lembrar, o como pode ser trocado pelo porquê ou pelo conforme. Ou ele pode ser comparativo. Então aqui, dá para trocar pelo porquê, é porque essa é uma oração causal. Tá? O aluno estava tranquilo porque tirou uma boa nota. Ó, consecutiva, causal. Tudo bem? Outra. Embora haja muitos empregos, muitas pessoas não têm carteira de trabalho. Ora, tá aqui, ó. Ó, vírgula aqui, tá? Então a oração subordinada é essa que está aqui depois. Muitas pessoas não têm carteira de trabalho, embora haja muitos empregos. Ora, se tem muitos empregos, como é que as pessoas não têm carteira de trabalho? Tá? Então, essa oração aqui, ó, é uma oração que indica um aspecto contrário, uma contradição. Então ela é uma concessiva. Tá? À medida que subia o morro, ficava sem ar. De novo, iniciei com a oração subordinada adverbial. O que eu faço? Vou verificar a oração principal. Ficava sem ar na mesma proporção em que subia o morro. Quanto mais subia, mais sem ar ficava. Então essa é uma oração proporcional. Tá? Proporcional. Na mesma medida que subia, ficava sem ar. Beleza? Ok, vamos lá então. Outra. Quando saíram, foram surpreendidos por marginais. De novo, iniciei com a oração subordinada. E essa nós acabamos de ver. Ó, foram surpreendidos por marginais quando saíram. Essa aqui é uma temporal. Nunca me alcançarão, por mais depressa que andem. Notem, a vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui, mas a oração subordinada é essa aqui, ó. Por quê? Aí eu tenho que fazer, porque a vírgula pode vir depois da oração principal. É que normalmente, quando tem a vírgula depois, é que eu iniciei com a oração subordinada. Mas aqui no caso, a subordinada está depois, ó. Por quê? Eu faço o teste. Nunca me alcançarão. Ponto. Posso colocar um ponto aí?
Posso. Então essa oração não precisa de complemento. Agora, tem sentido eu falar assim, por mais depressa que andem? Não. Então, essa oração aqui é a subordinada, tá? Essa é a oração. Por quê? Porque ela não pode ser falada sozinha, ela não pode ser dita sozinha. Ela só tem sentido conectada a essa outra oração, tá? Então, nunca me alcançarão por mais depressa que andem. Por mais que vocês andem depressa, vocês não vão me alcançar, tá? E o que acontece? Se o cara anda depressa e ele não vai alcançar, é porque existe uma relação de contradição, tá? Existe uma relação de contradição. Então, aqui vai ser o quê? Uma concessiva. Tá? Ok? Beleza? Uma oração subordinada adverbial concessiva. Bom. E aqui? As ruas estão alagadas porque choveu muito, essa a gente já viu aqui, ó. As ruas estão alagadas é a oração principal. E porque choveu muito é a causa, tá? Da oração, das ruas estarem alagadas. Então essa é uma oração adverbial causal. É a mesma coisa de eu dizer, como choveu muito hoje, as ruas estão alagadas. Dá para trocar o porquê pelo como, tá? Como estou doente, não irei ao trabalho. Não irei ao trabalho porque estou doente. Se eu posso trocar o como pelo porquê, esta também é uma oração subordinada adverbial causal. Beleza? Ok, rapaziada. Mais uma aqui. Tudo será feito como combinamos. Ó, tudo será feito. Lembra do como? Se eu puder trocar pelo conforme, tudo será feito conforme combinamos. Então a oração é conformativa. Ok? E embaixo. Robert Waldson corre como um profissional. Um profissional o quê? Um profissional corre. Essa é a mais fácil de todas. Eu estou comparando o Robert Waldson com o profissional. Isso é uma oração comparativa. Beleza, moçada? Então tá aí, ó. Espero que vocês tenham aproveitado. Nosso próximo encontro já vai ser com as orações subordinadas reduzidas. Tudo bem? Um abraço. Ai. Então, moçada, aqui, ó. Tudo será feito como combinamos. Lembrando, o como pode ser trocado pelo porquê ou pelo conforme. Se for pelo conforme, a oração é conformativa. Se for pelo porquê, ela é causal. Jobervaldo corre como um profissional. Aqui, o como está sendo usado como comparação. Então, essa oração só pode ser comparativa. Então, ó, o como trocou pelo porquê, causal. Trocou pelo conforme, conformativa. Se não for nem comparativa, nem conformativa e nem causal, é comparativa. Tá bom? Mais duas aqui para a gente finalizar. Olha só. Embora fosse rico, vivia pedindo dinheiro emprestado. Gente, tá aqui a vírgula, iniciei com a oração subordinada. Então a oração principal é essa. Vivia pedindo dinheiro emprestado, embora fosse rico. Ora, se o cara é rico, normal ele não pedir dinheiro emprestado. Então aqui existe uma oposição de ideias, tá? Se existe oposição de ideias, então eu tenho o quê? Uma concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. E aqui, ó, estudamos no LAC para que possamos passar no concurso. Estudamos no LAC para que possamos passar no concurso. Ó, dá para trocar o para que por a fim de que? Dá? Dá. Então, se eu posso trocar por a fim de que, essa é uma oração subordinada adverbial final. Tá? Indica a finalidade. Então vocês perceberam que as orações subordinadas são muito tranquilas. É só eu aplicar aqui o meu conhecimento teórico, lembrando a vocês que essa é a fase final das nossas orações subordinadas. E nós temos mais duas aqui ainda, mas é só para lembrar que essa é a fase final das orações subordinadas e que nós teremos, após essa aula,
mais as orações subordinadas reduzidas, tá? Que envolvem todas as orações subordinadas, a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Então, é só estudar para fazer os exercícios, vamos para essas duas finais aqui, tá? Achei que já tinha terminado, mas não terminou não. Correu tanto que quase desmaiou ao final da prova. Lembra do tanto? Correu tanto é a oração principal. Desculpa, essa aqui é a oração principal. E essa aqui é a consequência dele ter corrido tanto. Tá? Lembra que eu falei tanto e tem o quê? O que é uma conjunção consecutiva. Então esse aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tá? Caso venha ao nosso encontro, traga bebida e bombom. Se vier ao nosso encontro, traga bebida e bombom. É o quê? Qual a condição para você trazer bebida e bombom? Vir ao nosso encontro. Então, esse se indica uma condição. Condicional. Beleza, moçada? Então, vocês notaram que não tem segredo, as orações são sempre fáceis de identificar, é pelo contexto que nós identificamos, então não há problema, é só fazer os exercícios depois e tirar as dúvidas conosco, ok? Um abraço para vocês, espero vocês no próximo encontro, na nossa próxima aula sobre orações subordinadas reduzidas. Um abraço e até a próxima.